nosso socorro em todos os momentos das nossas vidas, aleluia, principalmente na angústia. Obrigado, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Faz uma obra linda nessa vida que está triste, chateado, Senhor. Oh, eterno, recolha as lágrimas e transforma em bênçãos, Deus. Senhor, nós queremos repreender desde já todo espírito de tristeza, em nome de Jesus. Toda tristeza do inferno, em nome de Jesus. Todo espião que vem atrapalhar esta igreja que é tua, Pai, em nome de Jesus. Esse povo que é lindo e especial, porque tem um Deus maravilhoso, aleluias, grande e poderoso. Obrigado, Senhor, pelo grupo de louvor, Pai, que tem levado esta congregação a te adorar, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tu me escolheste, Pai, para te servir. Obrigado porque o Senhor escolheu a todos que estão aqui, Pai querido, aleluias. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor. Nós te amamos e te amamos, ó Deus, aleluias. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós queremos, Pai, agradecer por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, ó Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Fala com esse povo nesta noite, ó Deus. Fala, Pai, comigo. Fala conosco, Senhor. Oh, Deus de amor, receba, Senhor, nosso louvor, pois é de todo o coração. Receba o louvor desse povo, Pai, que te ama e que te adora. No nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, meu Deus, exaltar o teu nome, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, Pai, com a nossa vida, com as nossas atitudes, as nossas ações, aleluia. Muito obrigado, Deus. Oramos agradecidos no nome de Jesus. E as palmas exaltam. O grande eu sou, o grande é o Shaddai. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Tem um versículo aqui que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 26, 3. Presta atenção. Deus vai falar com pessoas aqui através desta palavra. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. Oh, glórias. As pessoas que têm uma fé firme, as pessoas que confiam em ti. Paz. Aleluia. Amado, amada, é o seguinte, olha, presta atenção. Muitas vezes nós nos envolvemos em coisas ou fazemos algo que Deus não mandou fazer. Muitas vezes nós nos envolvemos em coisas ou fazemos algo que Deus não mandou fazer. E isso traz o quê? Confusão. Nós nos metemos em confusão, perdemos a paz por conta de coisas que fazemos sem ter o ok de Deus. Então Deus está mandando falar. Primeiro para mim, depois para você. Para quê? Para que você peça ao Senhor formas para simplificar a tua vida. Peça ao Senhor que ajude você a remover aquilo que não tem necessidade de você fazer, ou não tem necessidade de você se envolver, porque tira a tua paz. Palavra linda, não é? Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade àqueles que têm a fé firme. E quando nós estamos com a nossa fé firme, nós vamos consultar ao Senhor. Aí está, aí que mora o perigo e tem a diferença. Quando nós consultamos a Deus, o que vai acontecer? Nós então vamos saber se nós vamos nos envolver em confusão, vai tirar nossa paz e vai vir desordem na nossa vida, por conta de fazer algo que Deus não está. Quem entendeu, amém? Então Deus te abençoe. E agora nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno, aleluia, de todo louvor e adoração, amém? Vamos ficar de pé. Nossa, só o Padela hoje que vai cantar. E cadê o Jean? Ah, tá, que susto.
Como assim, né? Tudo bem, você é um adorador, mas, né, também, isso tudo pra mim, eu vou ministrar, eu vou cantar, vou tocar violão, né? Menos, né? Deus abençoe a tua vida, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? 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 Queria que você colocasse a mão no seu coração. Feche seus olhos. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar. Para você ser cheio de Deus, você precisa se esvaziar de você mesmo. Peça para o Senhor renovar a sua mente essa noite. Nós não estamos aqui para brincar de crente. Estamos aqui para ser verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. Feche seus olhos. Agora é sem máscara, é você e Deus. O Senhor conhece seu coração, meu amado. Ele conhece você melhor que você mesmo, melhor que sua mãe. Ele te formou, Ele te criou, Ele te ama. Oh Senhor, que privilégio, Pai, nós temos, Senhor, de entrar na Tua presença. Nós vemos países, Deus, nossos irmãos em muitos países sendo perseguidos, sendo mortos. E muitas vezes nós não valorizamos o que nós temos, essa liberdade de culto no nosso país, Senhor. Por isso nós queremos Te louvar nessa noite e também interceder pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, Pai. Põe a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor nos levantamos nessa noite para exaltar o Teu nome, para declarar que o Senhor é o Senhor de Birigui, é o Senhor de São Paulo, é o Senhor do Brasil, é o Senhor do universo. Ei, xarabalassuri cantarabalaia. Queremos nos render, Senhor, diante de Ti. Queremos se despojar de tudo que nós somos. Nos perdoa, Pai, pelo nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, Senhor. Reconhecemos que nada somos sem Ti e declaramos que Tu és o nosso tudo. És meu tudo, és meu Senhor. Declare. Meu braço forte, cante a Ele. Coloca a mão no seu coração e diga para Ele: eu não. Queria que nessa noite você desse o melhor que você tem para Deus. Como se você fosse morrer amanhã, morrer daqui a 1 minuto. Que você venha dar o melhor de você para Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada, eu não vivo sem Ti, Senhor. Sem Tua presença, diga. Sem Tua presença
eu morro. Sem tua presença eu morro. Pega suas mãos e diga: como eu te amo, como eu te quero ter. Se eu me prostro aos teus pés, A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu. Diga: tudo que sou, tudo que sou, totalmente teu. és meu tudo, Senhor, és meu tudo. Diga: Meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu aleluia. Eu não sou nada sem ti. eu não vivo sem ti, Senhor. Eu não vivo sem ti. Presença, eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, diga: Eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem, totalmente teu. diga: tudo que sou, Tudo que sou é totalmente teu. tudo que tenho, Senhor. Tudo que tenho é totalmente teu. Diga: tudo que sou, Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, totalmente teu. Tudo que sou, tudo que eu tenho, Pai, todos os meus bens, a minha vida, ei, ei, as minhas conquistas, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu e tudo vai para ti, Senhor. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Liga suas mãos e diga novamente: Era bala surie, cala bala sirie, cantarabalaia. Como eu te amo, como eu, sim eu. Surie calamana. É totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero Deus. se eu me prostro aos teus
Tudo que sou é totalmente teu. totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. A minha vida é tudo. Eita, aleluia. Cadê as palmas? Declare que Ele é grande. Ele é grande, aleluia. Grande é o Senhor, solta a voz. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. E os seus olhos Estão sobre mim. Pega suas mãos e declare que Ele é grande. Grande é O Senhor. grande é o Senhor. Suas obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno, Tu que prometeu, agradável. Diga, grande é o Senhor. grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. E os seus olhos Estão sobre mim. Ele é grande. Grande é O Senhor. solta a voz, igreja. Grande é o Senhor. Suas grandes Suas obras obras não têm fim. e os seus olhos. Os olhos estão sobre mim. Aleluia, Senhor, grande é o teu amor. Grande é o teu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável, eterna é a sua verdade. Grande é O Senhor, grande é o Senhor. aleluia. As grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Eu quero ouvir só vocês agora. Solta a voz. Grande é. Tá muito fraco. Eu quero ouvir mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Grande é.
o Senhor. Tu és grande, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Erga suas mãos. Começa a declarar que Ele é grande, que Ele é grande. Ore calabalaçurie. Abra seus lábios. Adore ao Senhor com as suas palavras. Adore a Ele na espontaneidade do teu coração. Deixa brotar do seu coração a nova canção que sai do fundo do seu coração. Erabalaçurie calamanassi. Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o perdedor. Por isso diante, se prostre na presença do Senhor. Exalte Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. E céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Você tem a vitória. Aleluia. Nos ajuda contra o inimigo. Ele é perdedor. Por isso diante dele se prostra, se rende na presença do Senhor que é grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus sobre toda a terra e céu.
e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por como em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e aleluia. Decanta, labassuri, decanta, labachurianta, decanta, labachai, aleluia! O glória, o glória, o glória, isso, engrandeça o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia! As crianças estão abençoadas, abençoadas, pode ir para a salinha com o espírito bem manso, amém? Glória a Deus. Temos algum visitante de primeira vez? Temos o Vinícius, né, Vinícius? Seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. Está se sentindo bem, Vinícius? Demais de bom, está na casa de Deus, né? Glória a Deus. Você vai sair daqui super renovado, com novas forças, novos ânimos, viu, Vinícius? Tem mais alguém nos visitando de primeira vez? Primeira vez? Muito bem. Quem convidou você? Esse povo lindo aqui. Deus abençoe, viu, meu querido? Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Mais alguém está nos visitando de primeira vez? Lá? Não, mais ninguém. Muito bem. Queridos, mês de maio é o mês do lar. E sempre no mês de maio a gente faz uma comunhão com a igreja. Comunhão e comer também, né? Confraternização. Então vai acontecer um almoço no dia 26. Eu creio que não um domingo agora. Será que é já o próximo? Alguém poderia me dizer? Não nesse que vem agora, o próximo, dia 26 de maio, lá na Estância Moriá, lá na chácara, que Deus abençoou e a igreja está usando, amém? É para levar a sua carne e o refrigerante gelado. Agora é o seguinte, se todo mundo chegar lá meio-dia, não vai ter como fazer o churrasco, não é verdade? Se todo mundo leva a carne meio-dia, não vai ter como. Então, o pessoal aí que entende, que tem prática, que eu estou no meio, é o seguinte, se possível, levar as carnes até 9h30. Mas se você quiser trazer aqui no sábado, Valcir, bonitão, que hora que você está aqui sábado? 3h da tarde? Das 3 às 4 é certeza. Às 4h30. Tem alguém que está aqui antes? Tem alguém que está aqui antes na igreja sábado? Sem ser o departamento infantil? Hã? Você está aqui no sábado? Que hora, bem? 2 horas? Então, das 2 às 4, pode trazer no sábado, aí você deixa na geladeira, a carne. Quem está entendendo, amém, queridos? Por quê? Porque tem que trazer a carne antes lá, senão não tem como todo mundo chegar. Agora, se um ou outro chegar mais tarde, não tem problema. Então, ou na casa das louças, a Cléo já deu o endereço da casa das louças, né, lá para Sueli Utamotsu. Então, opção na casa das louças ou aqui no sábado. Se não, no domingo até 9h30 da manhã. Então, a sua carne e o seu refrigerante, domingo não, agora, o próximo, dia 26, nós vamos ter uma comunhão gostosa com a igreja, amém? Que mais? Nós vamos, em junho, já está chegando, ó, mês que vem já é junho, vai ter os batismos. Se você tem dúvida de batizar ou não, faça o curso mesmo assim. Faça o curso do batismo. São algumas lições básicas para você saber por quê, por qual, o que é o batismo e tudo e tal. O pastor está dando a aula do batismo
segunda ou quarta, hein, Cléo? Agora eu não sei direito. Segunda ou quarta? Não sabe? Ô Edna, você que sabe, teu maridão tá dando aula na segunda? Agora acabou a teologia? Então na segunda-feira, 8 horas. 8 horas. Segunda-feira, 8 horas, você pode vir fazer o curso do batismo. Amados, isso é bíblico, é uma ordenança do Senhor Jesus. Nós devemos aceitar Ele na nossa vida e devemos batizar, para fortalecer a nossa vida espiritual. Então, só se tiver um impedimento, mas se não, faça isso que a tua vida muda para melhor e muda mesmo. Amém? E agora nós vamos entregar o que pertence ao Senhor. Nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, tá chique, hein, cara? A palavra do Senhor diz que nós devemos devolver, em outras palavras, devolver aquilo que pertence a Deus, para que nós sejamos abençoados nas nossas finanças. E eu não me arrependo de ser fiel ao Senhor, desde que me converti. Eu e minha família, graças a Deus, nós somos prova e testemunha de que Deus é fiel. E porque se você tem algum problema financeiro, você pede para orar e não vai, não vai. Sabe por quê? Porque é bíblico. O devorador, ele entra em alguma área das finanças e te atrapalha. Agora, quando você é fiel, você pode reivindicar do Senhor, amém? Aí você pode reivindicar do Senhor, porque Ele te dá esse direito, me dá esse direito, amém? Segure o seu melhor, porque nós vamos orar. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos, Senhor Deus, entregar aquilo que pertence ao Senhor. Aliás, tudo é do Senhor, mas nós ficamos com uma parte muito grande. Devolvemos a mínima parte a Ti, Pai. E o Senhor tem nos abençoado tanto. Obrigado porque o Senhor tem repreendido, aleluia, o devorador das nossas vidas, das nossas finanças. E te agradecemos por isso, ó Deus. Abençoa aqueles que são fiéis e aqueles que ainda não são, ó Deus. Que o seu Espírito Santo possa convencê-los de que vale a pena obedecer a palavra de Deus. Oh, glórias. Obrigado, meu Deus. Nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas e declaramos a bênção do Senhor, aleluia, na vida dos teus. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, querido? Você pode dizimar e ofertar em nome de Jesus. Tem Bíblia para vender lá atrás. Bíblias. Quem quiser Bíblia. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus? Amém. Oh, glória. Muito bem. Meus irmãos, é uma alegria poder estar na casa do Senhor e saber, irmãos, que sobre a nossa vida está direcionado algo tão maravilhoso que é o amor de Deus. E se nós não tivéssemos essa convicção de ter na nossa vida o amor de Deus, com toda certeza que a gente ouve, né? Aí fora, a gente conversa com muitas pessoas. Quantas pessoas, irmãos, desorientado. Quantas pessoas sem direção.
sabe, sem definição de vida. Quantas pessoas, irmãos, afogado em situações que, para quem tem o discernimento espiritual, eu não estou dizendo que as coisas são simples, não. As coisas não são simples, as coisas não são fáceis, né? Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando se tem o amor de Deus, a direção de Deus na vida, as definições que a gente precisa tomar, a gente as toma com mais certeza. Com mais certeza. Não somos guiados pelas incertezas. Não. Nós somos direcionados pelas convicções. E isso, irmãos, é que nos sustenta, isso é que nos enche de força para continuar. Amém, meus irmãos? Vamos para o texto da palavra nessa noite, que irá nos instruir, nos edificar, nos alegrar, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, ou aos Gálatas, capítulo 6, e verso 17. Gálatas, capítulo 6, e verso 17. É um texto curto, mas de uma extrema profundidade. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, percebe que Paulo, ele escreve isso já no final da sua epístola ou da sua carta. Já, na verdade, é uma frase antes das considerações finais dessa carta que ele escreve à igreja lá da Galácia. A igreja que ele mesmo, Paulo, fundou em sua primeira viagem missionária, se não me falha a memória. E que esta igreja estava passando por algumas dificuldades. E agora ele, Paulo, ele escreve uma carta. Na verdade, os escritos de Paulo foram cartas de conselhos, de exortação, de agradecimento a cada igreja que ele assim fundou, né? Desde a sua primeira carta, que é aos Romanos, até a sua última, que é a Tito. Tito foi um cooperador do seu ministério, Timóteo foi um cooperador do seu ministério, e todas as demais direcionadas a uma determinada igreja que ele fundou na Ásia Maior, na Ásia Menor, como era o continente, os dois continentes da sua época. E essa igreja aqui, que estava na Galácia, próximo à Grécia, próximo a Atenas, na região da Grécia, Paulo, ele tem, irmãos, um problema peculiar nessa igreja, que nós vamos aprender muito com esse problema, que Paulo enfrentou nesta igreja, e nós vamos aprender, irmãos, como esses problemas acontecem há milênios, séculos, e a história da humanidade, irmãos, ela é uma só, independente do tempo. É lógico que hoje nós vivemos na era da informática, da tecnologia, e todas essas parafernálias cibernéticas aí, né? É lógico que nesse aspecto o tempo é outro, mas os problemas da humanidade, irmãos, sempre foram os mesmos, e as soluções obviamente também. Mas por que Paulo, irmãos, antes de dar as considerações finais aqui, o verso 18, ele se despede, diz: olha, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com todo o vosso espírito, amém. Ele encerra a carta no amém. Nós vemos aqui, irmãos, da parte de Paulo, uma convicção muito forte, mas muito forte. Eu vejo aqui, irmãos, Paulo, ele batendo no peito e diz: olha, desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me amolesta. Em algumas versões, se não me falha a memória, a versão revista e atualizada,
está me amoleste, ninguém me inquiete, ninguém me perturba, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ninguém vai tirar o meu foco. Eu trago no meu corpo as patentes de Cristo na minha vida. Ninguém vai me perturbar. E esse texto me chamou muita atenção. Aí, irmãos, eu creio que os irmãos já devem ter percebido que eu sempre gosto de dar um ênfase nas questões dos verbos grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, e isso nos dá uma outra conotação, uma outra visão do texto, do que realmente o autor sagrado quis dizer ao escrever aquela frase. Este verbo inquietar, ele diz: ninguém me inquiete. O verbo inquietar, do grego, traduzindo para o português, no grego se diz kopos. Copo no plural, kopos. É a palavra grega para o verbo inquietar. Traduzindo para o português, irmãos, kopos. Essa tradução nos dá pelo menos 5 ou 6 raízes de significado. Que o magnífico do texto é essas raízes de significado que o grego nos traz. O texto está lá no projetor. Então, a palavra, o verbo inquietar, no original é kopos, e se traduz também nas raízes de significado, nas vertentes do significado. Inquietar também quer dizer reduzir a força. Inquietar também, traduzindo, significa dificultar. Inquietar também significa massacrar, espancar, golpear o peito. Então, irmãos, aí eu começo a transliterar o texto e entender que Paulo, irmãos, com uma convicção muito profunda, ele quer dizer muito além do que uma simples inquietação. Ele estava dizendo: olha, se alguém tenta dificultar a minha vida, se alguém tenta massacrar a minha fé, se alguém tenta golpear no meu peito para reduzir as minhas forças, se alguém tenta me espancar, está enganado, meu companheiro. Se alguém tenta qualquer adjetivo desse contra a minha vida, está enganado. Pode até se levantar com inquietação, pode até tentar reduzir as minhas forças, pode até tentar dificultar as coisas para mim, porque, irmãos, é incrível como tem gente que tem a especialidade de não ajudar, mas tem a especialidade de dificultar as coisas, atrapalhar. Quem nunca usou aquele ditado assim, Gledson? Olha, eu sou assim, se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. Mas, irmãos, é incrível como tem situações que o inimigo monta, né? De situações, irmãos, que vem exatamente o oposto. É para nos atrapalhar, é dificultar as coisas. Então, Paulo, com convicção, ele diz: olha, se porventura alguém pensa, se alguém imagina que vai me inquietar, dificultar a minha vida, tentar reduzir as minhas forças, tentar me massacrar, me espancar, ou golpear no meu peito para reduzir as minhas forças, está enganado, compadre, porque na minha veia corre o sangue de Jesus. Sobre o meu corpo eu trago as patentes de Cristo Jesus. Na minha vida eu trago as marcas de Cristo Jesus. Então, irmãos, eu vejo que Paulo, antes de encerrar, dá o amém na sua carta de exortação e conselho para a igreja lá em Gálatas, aos irmãos lá os Gálatas, ele bate no peito com uma convicção veemente, irmãos, veemente, porque Paulo passou um grande problema nessa igreja. Paulo viajou, irmãos, de Antioquia da Síria, foi a cidade onde ele
ele teve um discipulado. De Antioquia, ele cresceu aos pés de um pai espiritual. De Antioquia, ele foi a Damasco tentar falar do amor de Deus, foi perseguido. De Damasco, irmãos, ele vai para os desertos da Arábia e fica um tempo indeterminado recebendo as revelações do Evangelho. Volta a Jerusalém depois de 14 anos. Jerusalém, ele recebe a chamada missionária, ele e Barnabé, para viajar, irmãos, além das fronteiras de Israel, para falar da palavra de Deus. E ele viaja de Jerusalém, irmãos, até a Galácia, mais de 1.300 quilômetros. E lá ele abre esta igreja, ele funda esta igreja evangelizando. E agora, depois de um trabalho árduo, mas com resultado, Paulo deixa uma igreja estabelecida, uma igreja formada, e continua a sua viagem. Deixa um obreiro para cuidar da igreja e continua a sua viagem. E quando Paulo, irmãos, está longe, distante, após um determinado tempo, Paulo recebe a notícia que alguns judeus da parte de Tiago, irmãos, de Tiago. Mas quem foi Tiago, irmãos? Tiago foi o que andou com um dos 3 preferidos do mestre, Pedro, Tiago e João. Tiago, irmãos, foi o presidente da igreja em Jerusalém. Tiago, irmãos, foi o administrativo da igreja. Pedro, o pregador, João, o conselheiro, e Tiago, o administrativo. Estou falando de Tiago, irmãos, que presidia uma igreja de mais de 35 mil membros. Estou falando de Tiago. Mas Tiago desconfiou do trabalho de Paulo. Então enviou alguns judeus para ir até a Galácia, na igreja que Paulo tinha fundado, e desconversar tudo que Paulo pregou. Já pensou, irmão? Para desfazer em todos os ensinamentos que Paulo deixou acerca da graça. E a carta de Paulo aos Gálatas é o livro do Novo Testamento que contém a maior quantidade de ensinamentos sobre a doutrina da graça. Então, esses judeus enviados de Tiago chegam na Galácia e, irmãos, começam a fazer uma bagunça em tudo o que Paulo ensinou. E Paulo, irmãos, sabendo disso, longe, distante, quem sabe Paulo se decepciona, vem aquele desânimo momentâneo, aquela decepção momentânea, e quem sabe ele diz: não é possível, não é possível. O meu pastor, Tiago, irmãos, na verdade, Tiago, ele era pastor de Paulo. Meu companheiro de Jerusalém, não é possível, não é possível. E quem sabe Paulo, irmãos, se lembrou de algumas razões ou alguns motivos que o levaria a desanimar, que o levaria a ficar inquieto, que o levaria a sentir o tamanho da dificuldade. E quem sabe ele lembra de alguns momentos de suas viagens, que ele teria todos os motivos para parar, decepcionado com esse contexto circunstancial que eu estou informando a vocês. Então Paulo, ele, quem sabe, ele começa a lembrar dessa situação. Põe para mim aí, Lucas. Quem sabe ele começa a lembrar dessa situação de 2 Coríntios 11, 23. E quem sabe, irmãos, ele começa a ficar desanimado de fato. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Só que eu sou ministro de Cristo, 2 pontos, em trabalho, em açoite, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Nós fizemos essa matemática numa mensagem que eu usei esse texto. É só fazer matemática, irmão. 5 quarentenas, 40 vezes 5. Quantas chibatadas dá? 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio viajando, irmãos, para falar a palavra de Deus, para lá e para cá. 1 noite e 1 dia passei no abismo, nos desertos, né? E muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos.
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí Paulo começa a pensar todas essas dificuldades que ele passou, irmãos, para ver o trabalho que ele estabeleceu em cada cidade bem. E agora ele recebe essa notícia que os de Tiago chegam na Galácia e tenta desfazer tudo o que ele fez. Paulo, quem sabe, fica pensativo e diz: não é possível. Meu Deus, como o ser humano é difícil. E quem sabe, irmãos, nos seus questionamentos, como você tem, como eu tenho às vezes, ele começa, irmãos, a pensar assim, em algumas razões para parar. Fala: quer saber? Larga a mão disso. Eu tento daqui, tento de lá, faço aqui, faço lá, passo todos esses perigos, e ainda tem gente jogando contra. Não é possível. Não é possível. E quem sabe por um instante, Paulo, irmãos, ele respira fundo 1, 2, 3 vezes. Mas aí, irmãos, ele se lembra de um escrito que ele fez para os irmãos lá de Roma. Ele fala: não, eu aconselhei alguns irmãos. Põe lá para mim. Eu aconselhei alguns irmãos. Isso tem que valer para a minha vida. Aí ele escreve a carta para a igreja lá de Roma. Ele escreve assim, ó, o mesmo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Põe o próximo para mim. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Põe. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Põe o próximo. Porque eu estou certo, irmãos, o que me chama a atenção de Paulo são as suas convicções. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pode, irmãos. Aí quem sabe Paulo lembra desse texto e levanta a cabeça e fala: peraí, peraí, nada dessas coisas vai me inquietar, nada dessas coisas serão dificuldades, sendo que o kopos é o original grego para o verbo inquietar, né? Traduzindo quer dizer também dificuldade, quer dizer também massacre, massacrar, quer dizer também forças desvaídas, quer dizer também espancar, golpear no peito. Mesmo que me golpeie no peito, mesmo que me decepcione, nada disso vai tirar do meu coração o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que é isso, igreja? Convicções. E se as dificuldades da vida têm te distanciado de Deus, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar nessa noite: no seu coração não existe convicção. Se os massacres e os golpeios da vida estão tirando foco do amor de Deus na sua vida, lhe falta sangue na veia, sangue de Jesus, irmão. Convicção. Se essas coisas têm sido maior do que as promessas de Deus na sua vida, eu te convoco nessa noite a fazer uma aliança verdadeira com Deus. A unção de Deus está neste lugar. Deus quer te dar convicções essa noite. Deus quer te dar certeza.
aleluia, certezas de que as inquietações da vida não vão fazer você parar no meio do caminho, porque Deus não faz a obra pela metade. Deus é aquele que faz a obra por completo. E se não chegou ainda, aleluia, a plenitude das promessas de Deus na sua vida, eu profetizo que Deus está do seu lado para te sustentar, aleluia, e te levantar com a destra da sua justiça. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Era xarabacalamarracere calamahai. Aleluia. Convicção. Ninguém vai dificultar a minha vida, Paulo disse. Ninguém vai golpear o meu peito para tentar me enfraquecer. Ninguém. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho no meu corpo as patentes e as marcas de Cristo Jesus. Aleluia, as marcas de Cristo Jesus. O cristão que é marcado, irmãos. O cristão que é marcado por esta patente. Quando um documento recebe o carimbo da patente, pum, acabou. Não tem imitação, não tem fraude no documento, não tem, irmãos. Foi pum, carimbado, patenteado. E Paulo diz sobre a minha vida: as inquietações não serão maiores, porque eu estou patenteado, estou marcado. Aleluia. Põe para mim de volta, Lucas, Romanos 8, 35. Põe o 36. 37. Está aqui, irmãos. Porque em todas essas coisas somos mais. Se alguém te perguntar: ei, ô irmão Ambrósio, você é vencedor? Irmão Ambrósio, por favor, diga não. Alguém pode arranjar a sobrancelha, mas como não? Não, querido, você não está entendendo. Eu tenho as patentes de Cristo na minha vida. Eu não sou um mero vencedor, eu sou mais. Levante sua mão direita para o alto. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus na sua vida agora. Eu declaro como ministro do Evangelho e autoridade, aleluia, que é me imposta sobre este santuário aqui agora. Receba em nome de Jesus essa patente, essa marca sobre a sua vida. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus que estão sendo liberadas as marcas do Senhor Jesus sobre a sua vida. Receba agora, receba agora. Eu declaro em nome de Jesus. Se você entrou aqui meio para lá, meio para cá, achando isso, achando aquilo, saiba de uma coisa: você foi patenteado, aleluia, para ser mais do que vencedores, acima das aflições, acima das decepções, acima das dificuldades, acima das tentações, acima das mediocridades, acima de qualquer luta humana. Você é mais, você é mais. Receba em nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus essa noite. Aleluia. Deus te patenteou e te marcou com isso. Aleluia. Bom, então você é um Superman, vai nada, irmão.
Não estufa o peito de aço não, porque se estufar, aí, irmãos, as pedradas te derrubam. No reino de Deus, irmãos, é tudo o contrário do que se ensina aí fora. No reino de Deus, quanto mais mole, melhor. Oh. Diga aí, irmão, quanto mais mole, melhor. Vou te explicar por quê. No reino de Deus, irmãos, quanto mais flexível for, melhor. Estufa o peito achando, eu faço, eu sou, vai para tu ver. Não, irmãos, ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus, irmãos. Aleluia, é saber, irmãos, que nós não conseguimos nada, não somos nada. Nossa capacidade humana, irmãos, diante de Deus, diz o profeta Isaías, as suas razões perante mim são como trapos de imundícia. Então, quanto mais flexível, quanto mais dependente, melhor. Melhor. Lembra de quinta-feira passada a do vaso, o barro mole? O oleiro não consegue manusear, irmãos, e fazer uma linda peça com um barro duro. Tem que estar molinho. Aleluia. Irmão, as marcas de Cristo Jesus sobre a sua vida. E eu poderia catalogar aqui, irmãos, inúmeras marcas que Paulo carregava. Porque um discípulo de Jesus, irmãos, que não é marcado com essas patentes, pode até ser evangélico. Que é moda hoje ser evangélico, né? Moda, status hoje, irmão, ser evangélico. É moda, é status. Pode até ser evangélico sem essas marcas, mas discípulos de Cristo não é. Eu poderia catalogar aqui, irmãos, uma patente muito precisa que um discípulo de Cristo tem que ter. A patente é a marca da renúncia na sua vida. Poderia pôr 1000 textos do Novo Testamento aqui. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Pode ser evangélico, mas discípulo de Cristo não é. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, as minhas vontades tem que ser negada. O meu querer tem que ser negado. A oração mais famosa da história, Jesus expõe isso. O que ele fala, irmãos? Na oração dominical do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é universal e absoluta. Poderia falar dessa patente, dessa marca, que é a renúncia. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, mas a cruz vai estar pesada, não tem problema, irmão. Se ele vê que no meio do caminho você não aguenta, ele te ajuda. Não tem problema que ela é pesada. Se no meio do caminho ele vê, e ele deixou um exemplo muito claro na Via Sacra em Jerusalém. Passou lá, pastora? Passou, né? Ele deixou o exemplo, irmãos, que no meio do caminho de tanto massacre, de tanto açoite, de tanta inquietação, copos, lembra? Do grego? De tanto açoite, de tanto massacre, ele caiu com sua cruz, irmãos. O sirineu vai lá e põe a cruz nas costas e leva até o Monte Caveira. O exemplo foi dado. Se no meio do caminho as inquietações fazer você, que faz a gente às vezes não aguentar de fato a cruz, tem problema não, irmão. O exemplo foi dado, ele não aguentou. O Jesus homem não aguentou.
Isso indica, sabe o quê? Que no meio do caminho, na sua via sacra, na sua, porque todos nós temos uma. Todos nós temos o caminho da cruz. O caminho da crucificação todos nós temos. E cristão, irmãos, que não trilha por esse caminho, para deixar lá no Monte Caveira o velho homem e ressuscitar um novo homem, pode até ser evangélico, mas discípulo de Cristo não é. No meio do caminho, Ele te ajuda a levar essa cruz que está pesada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, suas vontades, seus desejos. Quando estávamos lá fora, éramos redigidos pelos desejos de uma natureza humana, pecaminosa. Então, meu querido, dá um jeito de crucificar essa natureza que te instiga para as coisas lá de fora. Se você não renunciar e não tomar a cruz de Cristo, discípulo dele você não é. Patente da renúncia, a marca da renúncia. Eu poderia também, irmãos, catalogar aqui tantas outras. O tempo foi embora. Mas o que me chama a atenção no ministério de Paulo é que ele tinha uma marca, irmãos, na sua vida tão fenomenal, que fez de Paulo, na minha opinião, de estudante da Bíblia há 20 anos, que fez de Paulo, na minha opinião, o maior homem da história depois de Jesus, foi essa marca. Suas convicções, pastora. Como Paulo tinha convicções. Põe para mim o texto. Essa marca Paulo não abria mão, que eram as convicções. Ele nos ensina esse texto de Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, você vai ficar olhando para trás, eu era, eu tinha, eu não sei o quê. Para, irmão. Para de ficar sendo consumido pelo passado. E às vezes o passado, irmãos, nos faz uma nuvem negra e não nos faz enxergar o que estão adiante de nós. Está lá, ó. Passei decepção. Paulo diz, passei decepção lá na Galácia. Os judeus enviados por Tiago foi lá, quase acaba com tudo. Só que não tem problema. Paulo envia uma carta orientando os irmãos: olha, se todos nós tivermos que cumprir a lei, Jesus morreu em vão. E Paulo diz: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, porque eu tenho convicção que o alvo que me espera é muito maior do que as coisas que ficaram. Convicção, irmãos. Isso estava patenteado, irmãos, na vida de Paulo. É por isso que ele não teve hesitação em bater no peito e dizer: olha, nada vai dificultar a minha vida. As inquietações não vão dificultar a minha vida. Sabe por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas. E uma dessas marcas é exatamente a convicção. Eu prossigo em frente. Eu sigo em direção ao alvo. Eu sigo em direção ao meu objetivo. Qual é a situação que está fazendo com que você pare? Coisas do passado? As inquietações do presente? Pois é, meu irmão.
coisas do passado e inquietações do presente te interrompem o seu futuro. Mas hoje é dia, irmãos, de nós sermos marcados por Cristo Jesus nessa noite. Eu sinto, irmãos, que Deus está derramando sobre o nosso coração uma convicção tão profunda, irmãos, que é bem verdade que nós vivemos aqui, não somos alienígenas, não somos ermitões, não, da idade da pedra, não, senhor, eu não estou dizendo isso. Mas, irmãos, vai chegar um ponto que as coisas aí de fora não vai mais influenciar a minha convicção em um Deus poderoso. Fique de pé nessa noite. Aleluia. E eu quero te convocar agora. Eu quero te convocar agora a viver essa dimensão espiritual que eu sinto, irmãos, no meu coração. Eu quero te convocar a sentir essa dimensão espiritual, irmãos, que eu sinto. Que mesmo em meio aos golpes da vida, eu estava ouvindo, gosto muito de esporte, e eu estava ouvindo uma matéria com o Anderson Silva. Os irmãos sabem quem é. E o repórter perguntou: quando você percebe que o seu oponente está sem força? Quando você percebe, quando você sabe e você vai para cima para nocautear de verdade? Ele diz: é quando eu consigo encaixar uma de cheio no peito. Porque, irmãos, uma pancada no peito enfraquece. E se o inimigo tem se levantado para golpear, irmãos, o seu peito, para você sentir a pancada do golpe e enfraquecer, ei, nessa noite se prepare, porque Deus vai derramar sobre a sua vida convicções. Coraça da justiça, irmãos, coraça da justiça, aleluia, era um peitoral, irmãos, espesso, grosso de couro, que um soldado romano vestia. Irmãos, era um peitoral de couro que, irmãos, dava mais ou menos de 15 a 20 centímetros, aquele peitoral de couro para proteger o peito do soldado na guerra, porque, irmãos, qualquer pancada no peito enfraquece mesmo, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo de Deus me revela que vai vestir sobre a sua vida espiritual com a couraça da justiça, as convicções que você precisa, aleluia, para passar por cima de todos os golpes do inimigo. Feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, nesse silêncio espiritual que estamos agora, em nome de Jesus. Há uma batalha no mundo espiritual agora, igreja. Há uma batalha no mundo espiritual agora. O inimigo tenta inquietar o seu dia, inquietar o seu trabalho. O inimigo tenta usurpar, defraudar as suas convicções. Mas nesta noite a unção de Deus será maior. A unção de Deus será maior, porque sobre as suas convicções Satanás não vai tocar. Satanás não vai tocar.
Porque o Senhor Jesus te chamou para ser mais. Mais, até a criança chama por Jesus, irmãos, olha que coisa linda. Que assim, irmãos, até a criança é pentecostal, que maravilha. Se o inimigo tenta usurpar, meu irmão, hoje é dia de você se revestir dessa coraça. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. E nessa oração eu quero que você diga: Senhor, as inquietações não serão capazes de tirar da minha vida as suas marcas. As suas marcas. Eu quero que você ore nesse sentido. Porque à medida que você estiver orando, a coraça da justiça te revestirá com unção nessa noite. Oh, irmãos, eu vejo com os meus olhos espirituais Deus trabalhando de uma forma magnífica. Eu vejo com os meus olhos espirituais Deus te sustentando. Deus te sustentando. Eu vejo. Ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Mas eu quero que você comigo na guerra, irmão. Eu quero você comigo na oração. Em nome de Jesus, por favor. Andando e de olho aberto, só os obreiros agora. Vem comigo nessa dimensão espiritual que é profunda aqui nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, todas as inquietações agora. Todas as inquietações agora no mundo espiritual. Tudo que o inimigo preparou para dificultar, massacrar, golpear no peito. Todas as maquinações adversárias contra a sua igreja, elas serão desbaratinadas agora. Porque nós estamos recebendo uma patente espiritual, uma marca espiritual. Porque nós estamos recebendo agora essa patente espiritual chamada convicção. A coraça da justiça agora, que o Senhor prepara para soldados e guerreiros nesse lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo contra a sua vida. Eu declaro contra a sua vida, em nome de Jesus, esta unção que é liberada do céu sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Quinta, domingo, quinta, é dia de recebermos de Deus um revestimento para enfrentar os dias piores, os dias de perturbação, os dias de aflição. E hoje é o seu dia de receber a coraça da justiça, as convicções. Por quê? Porque nós temos as marcas de Cristo Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Essa convicção ninguém toca, que Deus me ama. Mesmo sendo falho, essas convicções, elas são intocáveis. Aleluia. Porque nada vai te separar desse amor. Se estou forte, se eu estou de pé, cante, Deus me ama. Coisa linda, coisa linda. Se estou fraco, se eu estou caído, de me amar, cante, vai. Sem o teu amor,
me amou tanto para morrer em meu lugar. Cante, receba a coraça. Receba convicções incondicional. E a charabaque. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Cante, irmãos. Cante com convicção. Incondicional. Deus sempre de braços abertos pra mim. Escute. Mediante tudo isso, Paulo bate no peito e diz: eu estou certo. Olha, irmãos, que marca poderosa que são as convicções da vida e no ministério de Paulo. Eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem a altura, que nem a profundidade, que nem os anjos, que nem a fome, que nem a peste, que nem a nudez. Eu estou certo que nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada. Eu estou certo. É esta marca que eu ministro, é esta marca que eu profetizo. Receba agora. O diabo não pode tocar, as aflições não podem tocar, a angústia não pode tocar, a falta do dinheiro não pode tocar. Não pode. Oh! Ele me ama. Condicional. Ele está sempre, todo dia, toda hora. Deus me ama. Deus me ama, vem. Segura. Agora eu quero que você bata no peito, vai. Deus me ama. Convicção, irmão. Isso. Seu amor é tão grande. Vem. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama. Ele me ama. O seu amor é tão grande, incondicional. Pura xarabacala, baxere, Ele está sempre de braços. Escute. Olha. Taramachere calamahai. Escute, irmão. Há algo profundo aqui de Deus. Nós estamos cantando com convicção, não estamos? Tem convicção aí? Se tem, dá um glória a Deus bem forte. Tem convicção mesmo? Se tiver, dê um prato de glória a Deus essa noite. Olha, nós cantamos assim: que Ele está sempre de braços abertos. Aleluia.
Peça uma licença ungida pro queridão que está do seu lado aí. Faça assim, dá licença, irmão. Fez um, pediu uma licença ungida para ele aí. Pediu. Braços abertos. Meu Deus. Braços abertos. Braços abertos. Ele está sempre de braços abertos. Segura aí, mas não cansa não. É mistério de Deus. Vem, braços abertos. Braços abertos. Vem. Vem. Satanás se levanta contra a sua vida, mas diante de você, sabe o que ele vai ver? Deus de braços abertos. Deus de braços abertos. Ele está sempre de braços abertos. Escute, irmão, quando as inquietações vêm te assolar, você fala: Satanás, sai fora, porque eu estou patenteado com as marcas e Deus está de braços abertos. Aí, irmão, quando você mostra essa convicção, sabe o que acontece? Fecha os braços assim e se abraça. Sinta o abraço de Deus. Sinta o abraço de Deus. Sinta o abraço de Deus. Sinta, 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 sinta. E xarabaque. E xaracalabaxé. Sinta, sinta, sinta. Irmãos. Sinta, sinta. Sinta os abraços de Deus agora. Sinta os abraços de Deus agora. E a xarra serecalabash. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não tenho dúvida que nós vamos sair daqui nessa noite para enfrentar as inquietações com outros olhos. Diga comigo: a vitória é nossa em nome de Jesus. O milagre é nosso em nome de Jesus. Profetize para alguém que está do seu lado: o milagre é seu, irmão. Ele é seu, ele é seu. Porque a minha bênção é a tua bênção. Profetiza: a minha bênção é a tua bênção. Aplauda, aplauda Jesus. Aleluia. E nós vamos embora dando um alarido, irmãos. Irmãos, na batalha, quando você enfrenta o inimigo de cabeça erguida e com alarido, você estremece o inimigo. Mão direita para o alto. Aleluia, do jeito plenão de ser que só você sabe. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho e as eternas consolações do Espírito Santo reina em cada coração, de hoje para todo sempre. Toda a igreja diz mais uma vez: para ir embora com as marcas de Cristo. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Vai em paz. Deus abençoe. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.